Muito boa noite, gente! Vão entrando! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live e hoje com um convidado muito especial, que é o Ricardo. E a gente vai falar um pouquinho por que a sua vida está a merda que está, né? O que está acontecendo que você não sai do lugar. Então vamos lá. Vou colocar aqui, boa noite, Dê, boa noite, Cleo. Deixa eu colocar o tema da nossa live. Vou colocar aqui. E eu já vou chamar o Ricardo para entrar. Oxe, não tô conseguindo marcar o tema. Ai, tudo bem. Se não der certo para marcar. Aê! Marcadinho o tema. Gente, quem vocês conhecem aí que percebe, que sente que a vida não vai, que o negócio não anda, parece que a pessoa faz e não sai do lugar, já manda essa live para essa pessoa, tá? E vão pensando em que área da sua vida que não sai do lugar e vão mandando mensagens aqui pra gente, que a gente vai estar respondendo todos vocês. Eu tava falando, acho que muito alto, muito empolgada aqui. Lígia veio dar um oi pra vocês. Vamos lá, Ricardo, manda a solicitação aí que eu já vou te adicionar. A gente vai ter novidades nessa live, tá? A gente vai ter aí presentinhos hoje para quem assistiu a nossa live, vai ganhar presentes. Então vamos lá, cadê o Ricardo? Deixa eu mandar uma solicitação para ele. Opa! Bom, aqui, agora sim. Opa, por que não entrou? Transmitindo. Vamos lá. O que deu? E aí, vocês vão... Ah, agora sim! Boa noite! E aí, minha querida, tudo bem? Tudo, e você, bem-vindo! Obrigado, valeu. Que bom ter você aqui de novo para a gente bater um papo super legal. Como eu falei hoje, né? Soco na cara, então é só os fortes que ficam na live de hoje, né? Eu acho que você escolheu um tema bem legal, na verdade. Oh, se é você que fala muito bem, que sabe um monte de coisa, tem que passar esse conteúdo para frente, né? Foi você que você postou hoje sobre excesso de conhecimentos guardados, causa o quê? Eu postei se conhecimento liberta ou escraviza. E aí, quando a gente guarda muito conhecimento, Excesso entra de no... conhecimento, abundância de conhecimento não utilizada, não serve pra nada. Exatamente. Então, bora Tá falar cheio de sobre... gente, Oi? tá cheio de gente que sabia muita coisa lá no cemitério, que nunca colocou em prática aquilo. Exatamente. Então aí, Ricardo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. O que você vê que as pessoas não saem do lugar e fica com aquela vidinha medíocre, que é uma M? O que você percebe? O que acontece nas pessoas? Ou qual é o medo? Como que você... Fala aí pra gente um pouco da sua visão em relação a isso. Assim, ó, na verdade, quando você falou sobre esse tema, a gente tem desculpa para fracasso. É muito mais fácil a gente arrumar uma desculpa para aquilo que a gente faz, na verdade, aquilo que a gente fracassa, e aí a gente vive de desculpa, do que de fato olhar o sucesso como um objetivo e como uma possibilidade. Então é muito mais fácil eu falar que está tudo errado, olha, deu errado. Por quê? Culpa da Maria, do Pedro, culpa do sistema, culpa do governo, culpa de Da qualquer coisa. pandemia? E aí a culpa é sempre de alguém. E isso é muito interessante, porque dessas pessoas que têm culpa, elas começam a sempre olhar para o problema, né? Então elas focam no problema e nunca no resultado. Então, isso é muito comum em política, porque troca político, entra político, a gente sempre vai ter a culpa de alguém. Mas o problema se alastra gerações, há décadas, e sempre a mentalidade é de desculpa, sobre como somos fracassados ou como a gente fracassa, e a gente não quer aprender a prosperar, aprender o sucesso dói. Dói. É verdade. Fala aí, nossa, adoro falar sobre isso. Conta aí pra gente, por que o sucesso dói? Porque as pessoas, elas não entendem o que o sucesso dói. Até ontem, eu estava fazendo uma live
e uma pessoa na live, era uma live fechada, falou o seguinte: Josi, eu acho que tem uma crença quando as pessoas dizem que para a gente ter sucesso vai doer. Então fala um pouquinho aí pro pessoal. É porque sucesso é muito pessoal, né? O que que é sucesso para você? Sucesso pode ser dinheiro, sucesso pode ser família, sucesso pode ser pai, ter um Saúde. relacionamento. Sucesso, na verdade, é conquistar aquilo que você quer. Uhum. Isso é ter sucesso. E para você ter sucesso, você pode fazer uma série de coisas. Mas as pessoas focam naquilo que elas não têm e não naquilo que elas podem conquistar ou conseguir. Então, uma das coisas importantes para a gente conseguir fazer as coisas na vida, seja qualquer coisa, fazer qualquer coisa, é focar nos meios pelos quais a gente tem agora, dentro da nossa realidade. Eu poderia falar aqui sobre muitas coisas, e principalmente, as pessoas acham assim, ó, quem nasce grande é monstro, não é? Uhum. Todo mundo que foi bem sucedido, todo mundo que prosperou, todo mundo que conseguiu alguma coisa na vida, começou. E Exatamente. aí as pessoas param para pensar que, na verdade, elas só vão conseguir o almejado sucesso quando aquela oportunidade perfeita, adequada, gigante aparecer. E ela acaba deixando passar várias oportunidades pequenas que, no acumulado, vão ser o símbolo do sucesso para elas. E vão ser o resultado que elas têm. Então eu fico esperando a oportunidade perfeita, que vai vir desenhada para mim, que vai vir do tamanho que eu quero, do que eu sonho, e eu não percebo que o universo está me dando pequenas possibilidades, pequenas oportunidades dentro da minha realidade para inovar, para começar e para prosperar. Exatamente. E aí nos obriga a sair de uma zona de conforto para ter sucesso, né? É muito bom ficar onde eu tô, né? Exato. Tipo, é o É que a porque gente tá assim, ó, falando, né? Ficar na merda quentinha, né? Tá quentinho, tá gostosinho, tá mais ou menos. Então eu fico aqui nessa merda quentinha que eu já conheço. E é por isso que as pessoas também acabam não tendo sucesso, porque como você falou, sucesso depende de como você olha, né? De qual pilar da sua vida que você coloca como prioridade. Mas muitas vezes aquilo que tá ruim tá bom, né? Porque já é o conhecido. é, assim, ó, tem um monte de coisa que a gente pode pensar, né? A primeira coisa que a gente dá desculpa porque a gente se acostuma com o problema. E o ser humano, ele é acostumado em problema. E aí você pode falar para mim agora, mas problema todo mundo tem. Claro, problema é um mecanismo da vida. Se você pegar qualquer livro de desenvolvimento pessoal, vai falar assim, quer ser grande, quer ser foda pra caralho, supera os problemas, inove, lá, 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 lá. É uma historinha muito bonita, mas é que a prática de estudo é muito difícil. Então, assim, levantar da cama, fazer alguma coisa por você, e aí é muito interessante, né? Hoje eu estava numa determinada situação no meu trabalho e aí todo mundo te quer bem, só não quer que você esteja melhor que aquela pessoa. Então, assim, quem gosta de você quer te ver bem, mas não quer ver você melhor que ela. E o mais legal é que você está preocupado com isso. Aí o trouxa é você, É entendeu? É você que está verdade. perdendo seu tempo. Porque você fazer alguma coisa, não fazer, vai custar a mesma coisa. Quanto mais tempo você demora para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa, mais caro você paga por ela. Nossa, profundo e verdadeiro. Mais caro você paga. Assim, o que eu preciso fazer, né? O que precisa ser feito? Cara, a primeira coisa, eu falo muito sobre a história do perguntar, né? Tem que se perguntar, porque se você pegar de Napoleão Hill a Bob Proctor, você vai ver que os caras falam sobre fazer pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e tem centenas de livros que falam sobre pergunta. Só que se você não sabe o que tem que ser feito, você não tá nem aí, você não vai pensar nisso, né? Aí você passa a ter um mundo de mimimi, de murmurar, de reclamar, e é impressionante, cara, a quantidade das pessoas, assim, você já fez um teste de quantas vezes as pessoas reclamam por dia? Nunca parei para pensar, mas bastante. Cara, todo mundo reclama o dia inteiro. O ar tá frio. Uhum. Tá muito quente hoje. Vai chover. Assim, as pessoas não entendem que as coisas, elas vão acontecer, porque você não tem controle sobre elas, e elas vão acontecer independente de você querer ou não. Então você tem que aproveitar aquilo, sabe? Pô, vai chover? Então vai namorar. Pô, vai fazer sol? Vai caminhar. Então assim, e aí a sua vida Aproveitar continua essa, uma bela merda, e você aproveitar não essa faz nada pra mudar oportunidade. porque dói. Como? Não, é que você continua, você se acostuma, né? O ser humano se acostuma com tudo, daí a vida continua sempre dessa forma, nesse ciclo rotativo de acorda, levanta, reclama, come, dorme. E é isso que você vai fazer. E se você não achar um propósito, um motivo pelo qual você vai, você vai se motivar. O ser humano ele é motivado por duas coisas, né? Ele quer evitar a dor e ele busca prazer. Já parou para pensar nisso? Uhum. Porque no fundo, no fundo, ele quer evitar a dor, eu quero evitar os problemas. E eu busco prazer incessantemente. Eu busco prazer no relacionamento, eu busco prazer na comida, eu busco prazer comprando uma roupa nova, eu busco prazer assistindo uma live legal de gente legal, eu busco prazer, entretenimento.
E Exato. no fundo, é todo esse circo da vida, é, essa oportunidade de evoluir está vinculada ao evitar esse prazer, ao evitar a dor e buscar o prazer. E muitas vezes é um prazer momentâneo, né? Efêmero, né? Passa rápido, assim. E eu coloco em Exatamente. xeque muita coisa na vida, graças a Exatamente. coisas que passam, normalmente coisas que passam muito rápido e eu tomo decisões sem pensar, na verdade. Exatamente. E aí nessa Na hora verdade, assim, ó, pode o, falar. cé- assim, é a história do paradigma, né? Pô, já falei, a gente já falou sobre isso em outra live, mas assim, por que que o peixe mora na água? E ele não. Será que o peixe sabe que tem algo fora da água? Não, porque o paradigma dele é a água. Uhum. Então, se você vive com o problema, você convive com ele, a sua realidade é o problema. Então, você não sabe que existe uma coisa diferente. Nossa, isso é muito sensacional. É isso mesmo. E isso aí é tão incrível porque assim, ó, eu vejo muito nos atendimentos. O ser humano, ele tem medo de ser feliz. Ele tem medo. As pessoas falam, eu quero, mas no fundo tem medo. Então, quero um relacionamento. Tem medo de ter um relacionamento. Quero uma profissão melhor, quero ganhar mais. Tem medo de ganhar mais. Porque não quer sair da zona de conforto, porque viu no sistema familiar um monte de dores, né? E aí eu não posso culpar meu pai e minha mãe, que a gente vê isso muito na constelação. Porque se eu vim naquele sistema familiar, faz parte do meu processo evolutivo, faz parte daquilo que eu trouxe de outras vidas, né? Então, o que é dos meus pais, de alguma forma, é meu também. Mas o que me fizeram não pode determinar minha vida no agora, né? O que me fizeram, eu preciso, nesse momento, no presente, fazer diferente para ter um amanhã diferente. Na verdade, amanhã nunca chega, né? O amanhã é sempre Na o verdade, assim, hoje, ó, né? você já parou para pensar no ressentimento, ressentimento com pai e mãe, né? Você, na constelação você trabalha muito isso, a questão do ressentimento. Mas não é no pai e mãe, vou perdoar minha mãe porque minha mãe um dia me deixou sozinho e eu vou lá abraçar ela hoje com a idade que eu tenho e perdoar. Não, não é isso. É o arquétipo do pai e da mãe, né? Você pode perdoá-los dentro do arquétipo do pai e da mãe. Por que isso? Porque esse ressentimento, ele ecoa em você. Então, o ressentimento do passado, ele cancela a prosperidade do futuro. É, por quê? Porque você vive. As pessoas olham muito para trás, e esse ressentimento não curado, ele traz uma série de limitações, as doenças da alma, mas doenças da mente, enfim, que sejam, mas esse ressentimento tem que ser trabalhado. Se você não perdoar o arquétipo pai e mãe, você não vai fazer nada na vida, porque você vai. As dores que seu pai causou, você vai procurar no seu marido. As dores que sua mãe causou, você vai procurar na sua esposa. E aí você vê a quantidade de gente que é casado com o pai e casado com a mãe, né? Vestido, guardado as devidas proporções, mas é a realidade. Meu pai, ele tratava mal minha mãe. Aí você casa com um cara que trata mal você, a sua filha, enfim. E Isso. é perdoar o arquétipo. Nossa, isso que você falou é muito importante. O ressentimento do passado interfere na prosperidade do futuro, é isso? Né? Nossa, é muito profundo, muito verdadeiro mesmo. Enquanto nós não liberamos, e aí a gente tem que também fazer um processo de auto-perdão, né? Então, enquanto eu não libero aquilo que foi, eu continuo vivendo na merda do que foi, né? Que é o nosso tema da nossa live hoje, vivendo nessa vida mais ou É, menos. é, é que existe, assim, ó, o seu passado é necessário. Mas você fala, mas por quê? Porque você só é o que é graças ao que você passou. Você não pode cancelar o passado. É, dizem assim, Sim. quem tem depressão, em tese, né, não sou médico, mas assim, em tese olha muito para trás, olha muito para o passado, se culpa, busca uma justificativa para aquilo que passou. Quem olha muito futuro é muito ansioso. Então, assim, claro que a semente, a melhor ideia seria olhar para o aqui e agora, Uhum. porque o futuro ainda ele nem existe. Só que se você negligenciar o seu passado, você está jogando fora várias experiências positivas ou negativas que trouxeram oportunidade. E problema é oportunidade. Então, oportunidade de melhorar. E aí a sua vida continua um problema, e um problema atrás do outro, é porque você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente. Isso é, cara, assim, já é um jargão, assim, que todo mundo usa. Mas como é que você quer um resultado diferente e faz a mesma coisa? E você continua fazendo a mesma coisa, e aí você julga quem está prosperando, você julga o vizinho, que a grama dele é mais verde, você julga o seu irmão, você julga, sei lá, qualquer pessoa, porque você não tem a coragem de começar a fazer algo diferente. Porque se você não fizer nada diferente, a sua vida vai continuar uma merda. E tá tudo bem continuar uma merda, porque a escolha é tua. Mas assim, é uma utopia acreditar que se fazer a mesma coisa, você vai continuar, você vai melhorar, vai prosperar, enfim, vai melhorar de vida e não vai. Não vai, exatamente.
E isso que você trouxe, né, do julgamento, tudo aquilo que eu aponto um dedo, na verdade, eu estou falando muito mais sobre a minha pessoa. Talvez até um desejo inconsciente, um trauma É um espelho, né? inconsciente, é um espelho. Então, gente, é muito importante assim observar aquilo que incomoda vocês, né? O que vocês não aceitam? Tudo aquilo que eu falo, eu não aceito, tem algo dentro de mim. Desde coisas assim que a gente vê tanto julgamento que é traição, roubo, mentiras, né? Se eu julgo traição, é porque eu fico me traindo o tempo inteiro. Se eu não aceito mentiras, é porque eu tô mentindo para minha pessoa. Seu Deus o livre, né? Alguém que roubou, o que eu estou roubando de mim mesmo, né? Então é legal quando nós olhamos para aquilo que nós não aceitamos, porque nós vamos compreendendo as nossas sombras. E é isso que o Ricardo falou: enquanto eu não limpo, enquanto eu não libero, eu vou continuar vivendo sempre a mesma vida. E É o que é depende. prioridade. E o que é prioridade, exatamente. E tudo depende muito, só depende da minha pessoa, né? Para sair do lugar que eu estou, depende só das minhas escolhas. Eu não posso falar assim, eu não fiz isso por causa dele, dela, do meu pai, da minha mãe, né? Cada um tem as suas oportunidades. Josi, vamos pedir, hein, pessoal, manda essa live aí para quem está precisando, para quem tem que participar, para quem. Exatamente, gente. Olha, se vocês Manda conhecem, aí. eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos umas 3 pessoas que têm a vida e que não sai do lugar, vocês mandem essa live para eles, por favor, tá? Como a gente falou aqui, compartilhar conhecimento é extremamente importante. Às vezes as pessoas falam, eu não sei como começar, eu não sei. E porque esperam mudanças assim, acham que esse processo de mudança é algo uau. Não, são mudanças simples que mudam a nossa vida. Quando a gente observa, né, em que local eu estou, o que eu estou fazendo, como eu estou olhando para a minha pessoa, as coisas começam a mudar. Então, não é nada de extraordinário, não, o processo de mudança. Não, aqui Mas, assim, ó, o que você quer? Se você não sabe o que quer, não serve para nada. Então, assim, o que você quer? O que a gente quer, na verdade, é um estado desejado, né? É o estado, é o que a gente almeja. Só que se você não sabe onde está, não serve para nada. Então, assim, primeira coisa é saber onde você está. E se está ruim, por que está ruim? E grande parte das pessoas não muda essa história porque elas se preocupam no como eu vou mudar e o como é algo que você não precisa se preocupar. Você fala, pô, mas é absurdo o que você está falando. Não, na verdade, não. Na verdade, é assim. Você tem que entender que é um caminho, né? É onde eu tô e para onde eu vou. Uma viagem, né? Se você pegar um avião daqui para, sei lá, daqui para Nova York, de São Paulo para Nova York, você tem um caminho e esse caminho vai passar por determinadas cidades. Você tem que saber o roteiro. Mas, poxa, mas eu não sei o roteiro, é muito difícil. Então pegue objetivos curtos, né? Eu quero, pô, tá ruim, minha vida tá uma merda, eu quero me livrar das dívidas. Pô, então vamos estabelecer quais são as dívidas. Qual é a prioridade de se pagar? Mas eu tô no fundo do poço. E é muito legal essa história do fundo do poço, né? Porque você vai pensar assim, cara, o fundo do poço é sensacional. Porra, tá maluco? Não, é massa pra caralho. Não, assim, por que você tá falando isso? Cara, pega qualquer prédio, grande construção, grande empreendimento. Cara, assim, a fundação dele é lá no buraco. Quando você tá no fundo do poço, você não tem pra onde ir mais, mano. Você já tá no buraco, não vai mais pra baixo. Então significa que você tá olhando pra cima. E se você olha pra cima, as possibilidades são infinitas, porque não tem mais pra onde ir. Então, pegue grandes empreendimentos, grandes empreendedores. Cara, muita gente quebrou e foi pro fundo do poço. E tá vivo, e tá fazendo. E a gente já falou disso em outra live. Mas é a realidade. Então, assim, qual é a sua prioridade, né? Qual a prioridade de modificação do estado que eu tô pro estado que eu quero chegar? Então, o meu desejo é qual? O que eu quero? Porque as pessoas não sabem o que elas querem. Ninguém sabe, cara. Se você não botar no papel, você não sabe para onde você quer ir. E é isso mesmo. E uma coisa que você falou, é muito interessante. O quanto as pessoas falam, mas como? Como que isso vai acontecer? É a mesma coisa do milagre, né? Às vezes eu falo no atendimento, se você acredita em Deus, né? Quando eu falo Deus, gente, não é de religião, não, tá? Deus, universo, Alá, sei lá eu, o que Buda, sei lá eu, o que vocês acreditam. E aí eu falo, você acredita em Deus? Eu acredito. Nossa, eu acredito muito em Deus. Então, por que você está duvidando que as coisas podem acontecer? E com questões simples, no sentido de que, não, isso daí é impossível, eu não vou conseguir. Isso não é muito difícil para mim. Não, o meu marido, ele não vai mudar nunca, né? Meu namorado, minha namorada. Então, quando as nossas palavras, elas têm muito poder.
E quando a gente quer ver esse milagre pronto, as coisas não vão acontecer nunca. E aí, quando você traz, né? Ah, que dívida? O que você tem? O que você quer fazer agora com essas dívidas aí? Você realmente quer pagar? Você não quer pagar? E aí, quando você olha para elas, você também traz a responsabilidade, né? Você falou assim, você falou de Deus, né? Mas eu tenho uma ideia assim, ó, posso estar até, né? Me desculpe quem pensa o contrário, mas Deus, ele tá para resolver o impossível, né? Deus tá para resolver o sobrenatural. O que é natural, a responsabilidade é minha. Então é autorresponsabilidade. Então, assim, pagar as contas, a responsabilidade é minha. Pagar os funcionários, a responsabilidade é minha. Trabalhar, a responsabilidade é minha. E é muito interessante que, assim, qual é a dificuldade de você aprender? Você quer sair de onde você está? Começa a aprender. E você tem que aprender a aprender. Porque quem aprende não depende. Não tem esse ditado que é um jargão meio popular, assim, quem aprende não depende. Então, assim, a aprender. Hoje, o mundo de informações é absurdo, assim, a quantidade de coisa, né? A quantidade de informações que elas chegam até nós é muito grande. A gente tem acesso a todo tipo de conhecimento. Só que se você está engessado, amarrado e não quer aprender, aí o problema é seu, você tem que se fuder. Porque se você não quer sair do lugar onde você está, que se ferre. E isso tem a ver com as companhias que você tem. Então, assim, com a televisão que você assiste, que você, cara, põe no jornal. É só notícia triste, isso não te agrega nada. Larga a mão de televisão. Começa a ver, a aprender coisa diferente. A gente já falou da live lá da prosperidade. Mas, assim, cara, se você tiver só uma fonte de renda, você está ferrado. Então, assim, você tem que aprender alguma coisa, se espelhar em alguém, achar mentores, pessoas que te inspiram. Aprender, assim, é um processo necessário. Porque, assim, ó, no mundo que a gente está hoje, saber não serve nada. Ai, porra, tá maluco? Não, cara. Porque o que eu sei hoje, amanhã nem se aplica. É tudo muito rápido. Então, sim, saber hoje serve para hoje, para amanhã não serve. Agora, se eu tiver capacidade de aprender, eu aprendo de novo, eu entro no jogo, eu jogo o jogo. Se eu perder, eu não perdi, porque na vida a gente não perde, na vida é tudo ensinamento e experiência. Eu começo de novo e vou de novo. Por quê? Porque se você tiver um pouquinho, assim, respeite as suas limitações. Isso é fato, assim, a gente já falou, né, força de vontade. É tipo um músculo, né? Você tem força de vontade para começar? Tem. Só que se você colocar isso como um objetivo muito longo, eu quero ser multimilionário, eu quero acumular 100 milhões de reais. Cara, é muito longe. Agora, se você falar assim, cara, esse ano, 2021, eu vou pegar 10% do que eu ganho, vou me pagar, no final do ano, vou ter lá 1 milhão. Porra, é algo possível você acumular coisas pequenas agora, né? Eu falei de um valor, mas não importa. Você tem condições. Então, o segredo, assim, pega todo mundo que estuda Napoleão Hill, assim, o segredo é aprender a aprender. Excelente, sensacional, é isso mesmo. E todos nós somos capazes, todos nós, não tem? Mas a gente precisa, como você falou, colocar em prática. E uma coisa que você trouxe que é sensacional, ninguém erra. O maior problema do ser humano, né? Não é o maior, mas um dos problemas do ser humano é acreditar que é uma ilusão que errou. Que toda escolha leva a um resultado. Ok, nem sempre vai sair do jeito que eu gostaria. Mas se eu ficar preso naquilo que eu errei, eu não me dou a oportunidade de melhorar enquanto ser humano, né? E aí, quando eu carrego uma culpa, quando eu não me permito dar o próximo passo, eu vou ficar ali na dor e não vou sair daquele lugar jamais. Então, o quanto é importante. Pode falar. Assim, você falou de dor, né, de ressentimento, daí eu fiquei pensando assim, as pessoas falam, eu quero um namorado novo, quero uma namorada nova, mas aí você olha o telefone celular da pessoa, ela tem fotos do ex. Então, assim, ela vai e olha de vez em quando, ela fica ressentida porque não deu certo, ela fica ressentindo porque que a pessoa não tá com ela. E assim, cara, você quer alguma coisa nova, se liberta daquilo que já passou, perdoa, aprende, assim, salva aquela experiência para você fazer diferente, da forma como você acredita que vai ser diferente, porque senão não serve, não serve. Cara, eu assim, lembrei de uma história um pouco Adoro suas voltada. histórias. Não, eu lembrei, mas assim, pode ser que eu não saiba contar ela com detalhes agora, mas assim, ó, tá um cara, ele procura um guru e ele fala assim, ó, na minha casa lá, tá um foda-se, minha mulher briga, meu filho é drogado, minha outra filha se prostitui, a minha sogra mora comigo, é um inferno, bababá, não aguento mais, o que eu faço? Porque minha vida tá destruída, né? E aí o cara que é o guru, sei lá, o orientador espiritual, fala pra ele assim, ó, dentro da sua casa, uma dessas pessoas está disfarçada, Deus está disfarçado dentro de uma dessas pessoas.
E aí ele vai para casa puto, ele faz uma reunião com as pessoas e fala, ó, alguém aqui é Deus. Deus está aqui dentro. Alguém aqui tem que ser, eu quero saber quem é. E ninguém sabe quem é, e um começa a falar com o outro, a sogra fala com o neto, fala, que é a avó do menino, fala assim, cara, será que é teu pai? Mas ele é bêbado, ele bebe. Não, não pode ser ele. Aí o filho fala com o pai, cara, será que é a sogra? Não. Será que é a avó? Não, a sogra é uma jararaca, não pode ser ela. E aí, como eles estão na dúvida, todos começam a se tratar bem. E quando todos começam a se tratar bem, o clima melhora, porque cada um acha que o outro é o Senhor, o Salvador, e aí ele fica com medo, né? Ele tem medo de uma eventual punição, e eles começam a modificar aquilo que eles estão vivendo. Então, entenda, assim, aquilo que você está vivendo na sua vida hoje é resultado muito daquilo que você mentalizou, porque você cria primeiro na cabeça, na sua mente, e depois você coloca em prática. E é resultado das suas decisões, certas ou erradas, é da sua decisão. Só que você pode mudar isso. Então, assim, eu tenho um relacionamento ruim. Cara, mas será que se trata, sei lá, sua namorada, seu marido, sua esposa com carinho, com respeito? Será que você dá amor? Porque, né, reciprocidade, isso é o princípio básico da existência humana. Será que você consegue fazer isso? E aí, se você não consegue fazer isso, você acaba jogando no outro a responsabilidade daquilo que você queria por um problema de comunicação. Exatamente. Isso que você traz também é importante a gente falar, o quanto as pessoas, o quanto o amor ele não é incondicional, não é altruísta. Nós aprendemos muito amor condicional, né? Então eu dou para receber algo em troca. É uma frase, né? Eu não fiz tal pessoa feliz, ou essa pessoa não me faz feliz. Ninguém faz ninguém feliz, né? O amor está dentro da gente, a felicidade está dentro da gente, a prosperidade está dentro da gente, o sucesso está dentro da gente. Então, quando nós percebemos realmente quem nós somos, nós vamos atraindo essas pessoas também em um outro nível. Nós somos levados também por um outro nível. Nós somos ajudados também, né? O quanto é importante esse processo de interação, de comunicação, o quanto nós estamos a serviço um do outro, né? E aí, não esperar nada de ninguém, dar sem esperar nada em troca. E é um desafio, Assim, né? você falou de comunicação, né? Cara, eu gosto desse tema. E assim, ó, o que é comunicar? Comunicar é a palavra, é o tom de voz e o gestual, a linguagem do seu corpo, né? Não tem um livro lá que fala, o corpo fala? Uhum. Então, e assim, dentro da minha profissão, algumas coisas eu tive que aprender sobre isso, né? Sobre como interpretar os comportamentos, aquilo que a pessoa fala. E aí foi feito um estudo, e eu não vou saber a origem desse estudo, mas, cara, eu aprendi. E assim, ó, a fala, ela influencia em 7% do resultado. O tom de voz, 38%. E o corpo, 55%. Sou ruim de matemática, mas acho que é isso. E o corpo, 55%. Significa que o seu gestual, o seu corpo, ele vem antes daquilo que você fala, antes da entoação da sua voz. Isso é muito visível na minha profissão. Porque a gente tem que ser a gente tem que saber se comunicar. No relacionamento, na vida, no networking, a gente tem que falar. Só que o nosso corpo, ele vem e fala antes que a gente. Então, a gente fala muito, né, do rapport, da conexão, daquilo que a gente comunica com o nosso corpo. E não adianta, você comunica com o corpo e você entra na frequência da pessoa. Então, se você quer conseguir alguma coisa com aquela comunicação, seja com o marido, seja com o pai, seja num negócio, né? Você tem que aprender a se comunicar. A comunicar aquilo que de fato faz sentido, não para você, mas para outra pessoa. Sabe? Não é fazer. Se você chama alguém para jantar, você vai fazer o que você gosta ou o que a pessoa gosta. Uhum. Isso é comunicação. Não é fazer o que eu quero, falar como eu quero. Porque eu tenho as minhas crenças, os meus paradigmas, os meus conhecimentos e aquilo que eu acredito. Mas se eu quero que a pessoa entenda, dentro da minha linguagem, o que eu estou falando, porque uma coisa é eu falar, é eu comunicar, é a mensagem. A outra coisa é o receptor. Sim. Eu tenho que entrar dentro da frequência do meu receptor. Porque senão ele não vai entender nada. Então, se eu quero fazer um negócio com uma pessoa, eu tenho que entender a forma como ela valoriza isso. Vou te dar um exemplo. Você vai contratar, um cliente vai te contratar. Eu sou advogado. O que é importante para ele? É importante preço? Não. Se ele quer um advogado de qualidade, ele vai entender que ele vai pagar um preço por conhecimento, por experiência, por resultado. Mas eu tenho que entender o que dentro do nosso negócio é importante para ele.
Então, o que que é importante para ele? Olha, um bom advogado para mim tem que ter resultado, tem que ter experiência e ele tem que ter contatos. Não sei. Vamos pensar nisso. Uhum. Se dentro da minha comunicação eu falar sobre experiência, se dentro da minha comunicação eu falar sobre os meus resultados, se dentro da minha comunicação eu falar sobre contatos, a probabilidade de fechar um negócio é absurda. Exato. Porque eu estou falando aquilo que ele quer ouvir. E essa questão do relacionamento interpessoal entre eu, você e qualquer pessoa que eu converso na rua. Então, assim, gentileza. Você sabe, né? Você me conhece. Eu falo assim, por favor, por gentileza, com licença e obrigado. É uma coisa que eu falo bastante. Mas assim, por quê? Porque eu tenho que não só honrar o que a pessoa está fazendo, mas eu tenho que aprender a me comunicar. E como é que eu me comunico com alguém? Por gentileza, por educação, agradecendo, tendo uma empatia com aquela pessoa. E dentro daquilo que a gente conversar, eu descobri aquilo que é valor para ela, dentro do conceito do estado mental dela, aquilo que é valor para ela, e aí eu jogo isso, eu coloco essas palavras, eu coloco esse comportamento, e ela, assim, a probabilidade dela ser mais receptiva é maior. Se você for entrar nesses cursos de paquera, a galera vai falar sobre isso. Porque, na verdade, tem a ver muito com conexão, rapport, PNL, mas enfim, é isso. E aí tem um livro também que se chama Cinco Linguagens do Amor, né? Para quem tá com problema no relacionamento, é sensacional. Isso que o Ricardo tá falando, gente, é diferente, por exemplo, de uma coisa é você fazer aquilo que faz sentido para você, mas outra coisa é você ser gentil com as pessoas que estão ao seu redor e falar dentro da linguagem do que a pessoa, aquilo que ela entende, né? E não necessariamente falar dentro dessa linguagem que a pessoa que entende, você vai deixar de ser você. Você vai ser você, ser autêntico, mas eu vejo que isso é uma gentileza, né? Uma gentileza quando a gente capta isso, né? Assim, ó, a gente... Para cada vez que você deixa de falar não para aquilo que efetivamente você quer falar não, você morre um pouquinho. Nossa, profundo. Então, assim, aí eu não quero fazer tal coisa, e eu vou lá e faço, eu morro um pouquinho. Eu não quero jantar num restaurante X, e eu topo porque minha namorada quer, porque uma amiga quer, porque meu pai quer, eu morro um pouquinho. Então, assim, você tem dificuldade de falar não para aquilo que você não quer. Se você não sabe falar não, se você não sabe o que quer. Então, assim, é um problema das pessoas que eu ando, da mentalidade que eu tenho, das pessoas que têm mentalidade, tipo, numa frequência mais baixa que a minha, e eu tô lá, né? Cara, é foda, porque eu vou falar várias histórias, né? Mas você já parou para pensar na mensagem, assim... Tem vários filmes que passam uma mensagem, assim, implícita sobre o que você é, o que você faz e quem você vai ser. Só que quando a gente assiste o filme como entretenimento, a gente não presta atenção nisso. A gente está pensando na música, nas coisas. Mas para pensar no Rei Leão, né? Eu gosto de leão, você sabe disso. Então, assim, para pensar no Rei Leão. O Simba, ele joga uma responsabilidade da morte do pai dele sobre ele. Então ele está vivendo com a culpa. Exato. Como ele vive com a culpa, ele se esconde e ele foge. Coisas que as pessoas fazem. Quando você tem culpa, ressentimento de alguma coisa, você vai fugir, foda-se. Então o Simba, ele vivia com a culpa pela morte, então ele carrega aquilo sempre. Ele esquece que ele é um leão, que ele é foda para, né? Ele esquece que ele é um leão, porque ele encontra pessoas de mentalidade mais baixa, mais rasteira, que falam que ele vai comer insetos e ele não vai mais comer carne. E aí ele começa a andar com os amiguinhos porcaria dele, ele esquece que ele é uma fera, que ele é o rei da selva. Daí ele precisa que vários problemas aconteçam na vida dele, para que um dia ele olhe para a água e veja que ele é um leão, que ele está vendo o pai dele lá. E ele olha, pô, eu sou um leão, só que o leão é o rei da selva. Então se você não presta atenção no leão que está dentro de você, você vai ser esse gatinho porcaria que você é na sua vida. Então assim, em vez de comer carne, você vai comer inseto. Eu tenho uma amiga, na verdade, que ela fala assim, que leão, não se alimenta leão com leite. Porque se você é um leão, mano, você é foda pra caralho na tua vida, você é um empreendedor, você quer vencer, você tem ideias geniais, você é brilhante. Você, sabe, você tem que comer carne, mano. Você tem que ficar louco, você tem que ficar enfurecido com a situação que você tá vivendo pra prosperar, pra multiplicar, pra ser alguém na vida. Mas aí você tá acostumado a tomar leite, você vai tomar leite. Tá acostumado lá igual o Simba a comer inseto, você vai comer inseto. Até que um dia os problemas vão vir numa constância tão forte que ou eles vão te matar, porque você não vai aguentar, ou você vai transformar a sua vida. Essa é a realidade.
Exatamente. Nossa, perfeito isso que você trouxe. Ó, gente, aí uma indicação de filme, o Rei Leão, hein? E eu vejo muito processo de depressão, Ricardo, ou essa coisa de falta de propósito, quando as pessoas elas vão seguindo aquilo que o outro diz que é melhor para ela. Ah, vai tomar leite, que leite é o certo para você. Pô, mas eu nem gosto de leite, mas eu vou tomar porque me falaram que leite é bom para mim, né? E aí tem duas questões, né? Uma é a culpa e a outra é a carência, né? Pessoas carentes fazem de tudo para agradar. Então, vão tomar leite, porque se eu não tomar leitinho, vão me abandonar, né? Cara, você está falando disso, mas eu vou falar o seguinte. Quando você se sente, pensa assim, ó, solidão, né? Diferente de solitude. Mas vamos pensar assim, você se sente solitário? Sabe por que você se sente solitário? Porque você não se ama. Só que se você não se ama, você não é capaz de amar ninguém. Porque se você não tem amor próprio, você não gosta daquilo que você olha na frente do espelho, cara, não vai mudar nada. Então, assim, primeiro você tem que se amar. Óbvio, a gente já falou, né? Eu já falei muitas vezes de autoestima, você tem que ter autoestima, você tem que, né, ser merecedor, tem que trabalhar o seu merecimento, mesmo que você não tenha. Tem que trabalhar a autoconfiança, você tem que estar confiante daquilo que você está preparado para fazer. Mas e se eu não estou preparado? Cara, entenda uma coisa, na vida é experiência. Pega um cara que é neurocirurgião. Você acha que ele é o neurocirurgião top das galáxias desde que ele começou? Não. É muito legal você pensar, e hoje eu falei para uma pessoa que trabalha comigo, e você sabe que é interessante, assim, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou exatamente o que eu estou falando aqui, eu falo. E é isso que eu penso mesmo. Então, assim, só que não adianta eu falar para elas assim, vamos, acorda, levanta daí, vamos fazer isso. Se a pessoa não quer. Ela não quer, ela está acostumada com aquilo ali, não adianta você ir lá e falar assim, levanta, faz, não vai. Não adianta. Quer tomar leite? Toma. Eu nasci para ser o rei da selva. Mano, é isso. Então, assim, mas sempre foi assim? Não, claro que não. Claro que eu tive que aprender. Claro que eu tive dores absurdas na minha vida e que eu tenho cicatrizes e tá tudo bem. Agora, quando a gente fala assim de um profissional altamente bem-sucedido, altamente profissional, assim, ele sabe o que ele está fazendo, ele um dia começou. Então, ele um dia começou. Assim, a experiência vem da realização de fazer as coisas. Então, assim, eu tenho que entender a minha situação atual. Sim, né? A gente tem que entender a situação atual, a gente tem que respeitar a realidade de cada um, respeitar o que as pessoas querem, respeitar a vontade de cada um, e cuidar da sua vida. Claro que é. Mas, assim, quando você fala assim, minha vida tá uma porcaria, minha vida é ruim. Cara, se afasta dessas pessoas. Se afasta. Essas pessoas não vão te ajudar. Porque, no fundo, se você melhorar alguma coisa na sua vida, sabe aquele vizinho que você compra um carrão novo? Você compra, cara, uma BM. Cara, uma vez eu queria comprar uma BM, uma Z4. Eu queria comprar uma, tipo, era cobre, era um lançamento e tal, né? E daí eu comentei isso com uma pessoa próxima a mim. Ele falou assim: cara, parece taxista. Eu Parece o falei, quê? vai se fuder. Parece taxista, porque taxista em Curitiba andava com um carro laranja. Assim, porra, sabe assim? Só que eu era menino e eu fui amador em contar um negócio desse. Acreditou. Então, assim, então, assim, as pessoas, tem gente que gosta de estragar prazer. Sabe aquele É. vestido que você compra, você tá linda, maravilhosa, você compra um brinco, paga uma fortuna no vestido, você tá realizado. Aí chega alguém pra você assim, não, mas você tá gorda, ficou gorda. Então, Uhum. assim, é o estraga prazer. Se afasta desses filhos da puta. Então, assim, se Opa. afasta. Então, assim, não deixa essas pessoas tomarem conta da sua vida. Se você entender que você pode, sim, ser uma pessoa abençoada nas suas realizações, conquistar aquilo que você quer, junto a pessoas que têm a mesma frequência que você, que querem prosperar igual você, que querem realizar as coisas igual você vai melhorar. Você sabe que tem aquele ditado que você tem que ser o mais burro da mesa. E eu quero andar com pessoas que eu sou o mais burro. Uhum. Eu quero Exatamente. aprender, eu fico louco, o cara fala um negócio, eu fico, caraca, o que aquilo funciona pra mim? Será que dá pra fazer? Então, assim, cara, eu quero fazer, sacou? Tem gente que acha que o ideal é falar, nossa, eu sou a estrela da minha turma, né? Do Não, meu grupo. Eu falo, gente, isso é a pior coisa que tem. Porque quando você é a estrela daquele lugar que você está, você não está aprendendo mais nada. Mais nada. Isso que você você tá fazendo hora trouxe. extra. Oi? Você tá fazendo hora extra aí. Para não ganhar nada, né? Você está perdendo seu É. tempo, né? Isso que você trouxe, eu vejo assim, ó, é bom quando as pessoas tiram o nosso sonho, sabe por quê? Porque nós não precisamos pedir opinião de ninguém para fazer as coisas, né? Seja lá o que você quer fazer na sua vida, você vai lá e faça sem pedir opinião. Porque a partir do momento que a gente deixa de fazer algo porque os outros falaram,
Ai, não usa essa roupa porque é errado. Não vai fazer essa viagem porque é perigosa. Ai, porque esse carro que você está comprando, não sei o quê. Ferrou com tudo, né? Ferrou com Cara, tudo. E aí você tem talvez que eu fale fazer uma aquilo coisa que é bom aqui. para você. Pode falar. Talvez eu fale, né? Alguém não vai gostar, mas assim, pega. Eu vou falar de homem, depois eu falo de mulher. Assim, pega um cara, sei lá, bonitão, o cara tá malhado, andando num carrão. Aí um cara que tá lá na merda vai falar, tá, tipo, tá com uma vida bosta, fala assim, esse aí, ó, playboy, ganhou do pai. Cara, Tem esse aí, vida ó, fácil. não, o cara é vagabundo, ladrão. Ou pega a menina que é linda, maravilhosa, e aí alguém fala assim, essa aí, ó, você é puta. Então, assim, cara, a Exatamente. inveja, assim, ó, você suporta a ira, você suporta o ódio, mas a inveja acaba com a sua vida. Se você deixar ela tomar conta disso. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Agora, não vou lembrar lá, eu acho que é em Eclesiastes que fala isso. Mas assim, a ira, beleza, você vai pra guerra, você vai lá, combate, briga e, porra, sai machucado ou não, vamos embora. Bate também, pronto. Não, beleza. Tá, agora, assim, a inveja, se você deixar ela tomar conta da sua vida, você não vai fazer nada. Só que se você fizer, você vai ser criticado. Se você não fizer, você vai ser criticado. E dane-se o que os outros estão pensando. Então, Exato. assim, é muito pensar que você tem a oportunidade de evoluir com os problemas. E aí, se você deixar que alguém externo te influencie, então deixa que te influenciem positivamente e não negativamente, porque é uma escolha sua. É uma escolha sua. E é interessante, assim, ó. Esses dias eu falava com uma pessoa, enfim, e aí ela falava assim pra mim: eu tô trabalhando, às vezes eu faço de graça pras pessoas. Eu falei: você é louca? Eu tenho dó. Eu falei assim, cara, o dia que você parar de fazer de graça pra pessoa, ela vai te criticar, vai te encher o saco e ela vai ser a que vai falar mal de você. Mas eu tenho dó. E ela não tem dó de você, que você estudou, você é doutora, e ela é doutora, tipo, literalmente. E tá ali fazendo de graça uma pessoa, e o dia que ela falar não, vai se incomodar. Então, assim, as pessoas não sabem o valor que elas têm, o valor do estudo, o valor do tempo, o valor das oportunidades. Mas eu só sei cozinhar bem. Mano, cara, eu vou te falar assim, ó, toda quarta e sábado eu almoço no mesmo restaurante, porque a pessoa lá faz um salpicão sinistro que eu amo, eu vou lá, é caro, eu gosto. Mas assim, as pessoas têm que entender que cada coisa que ela faz tem um determinado valor. E assim, e ela tem que entender que o valor é intrínseco, não é extrínseco. O valor é o que eu acredito, é o meu merecimento, é o meu valor, é a minha oportunidade. E se eu valorar isso, minha vida bomba. Exato. Mas você podia falar um pouquinho mais, Ricardo, porque assim, ó, eu atendo pessoas que chegam no consultório e falam, Josi, eu quero, sei lá, ganhar mais. Eu quero encontrar realmente o meu caminho. Só que elas não percebem o seu valor. Porque, né, dinheiro é valor. Olhar para quem eu sou é valor. Então, se eu não me valorizo, você podia falar um pouquinho sobre isso? Assim, ó, uma coisa que eu acho importante é que assim, ó, existe uma coisa chamada poder posicional e poder pessoal. Poder posicional é por uma posição que você ocupa. O cara é prefeito, o cara é dono da empresa, o diretor. Que ele só serve enquanto as atitudes estão sendo tomadas dentro daquele trabalho. Agora, esse poder pessoal, esse poder de transpor os valores que você tem, ele está muito atrelado àquilo que a gente falou sobre comunicar, sobre comunicação e sobre entender a forma de se comunicar. E eu vou dar um exemplo nada a ver, mas você vai entender onde eu quero chegar. Os olhos, eles se posicionam de 9 maneiras diferentes. Então eu posso ter para cima, para cima, para cima, para o lado, na horizontal e para baixo. E cada vez que a posição dos. E quando você fica macaco velho em perceber as pessoas, e assim, o meu trabalho é fazer júri, então eu tenho que perceber as pessoas que estão do outro lado. Porque o que eu faço é trazer uma história muito grave, uma história de pânico, né? De pânico. Eu tenho que amenizar, eu tenho que contar uma história. Então, tecnicamente, eu sou um bom contador de histórias. Só que os olhos não são a janela da alma. Então, Então, é através deles que eu percebo como a pessoa está se sentindo. Assim, claro, o que eu estou falando aqui é muito mais complexo, mas de uma maneira rasa eu vou te falar o seguinte. Você comunica com alguém e a pessoa olha para cima, ela é visual. Então, se eu falar para ela assim, você já imaginou tal coisa? Você já imaginou você se casando? Você já se imaginou naquela ilha paradisíaca? Entendeu? Porque ela é visual. uhum. Se você presta atenção e a pessoa ela não olha nem para baixo nem para cima, ela é auditiva. Então você tem que falar assim: você já ouviu falar sobre isso? Você joga a responsabilidade sobre o que ela tem. Você já ouviu? Alguém já te contou? É a forma, é a linguagem, é como você se comunica para criar conexão, para criar rapport, para conseguir aquilo que você quer. Serve para Legal. conquista, serve para o trabalho, serve para qualquer coisa, né?
E se você fala com a pessoa e no primeiro contato, né, ela olha para baixo, ela tá falando de sentimento. Basicamente isso. Então, assim, cara, você já se sentiu assim? Você já se sentiu usada? Você já se sentiu menosprezada? E a pessoa, ela vai. Se você trouxer aquilo que para ela é importante, você começa a fazer parte, a criar uma conexão, a criar um rapport. Então, assim, ó, quando eu compreendo a linguagem que eu estou expressando para me comunicar com o outro, eu começo a perceber o que é valoroso para o outro, dentro dos meus valores, e dentro dessa linguagem eu consigo entrar na mesma frequência. E é assim que eu desenvolvo conexões, é assim que eu faço networking, é assim que eu conquisto o cliente, é assim que eu conquisto o resultado. É aí eu mostro a importância da gente saber a frequência que a pessoa está. Então, se você está no rádio lá, na 101.5 é uma coisa, no 99.5 é outra. Exato, exatamente. E aí entra uma coisa que eu vejo que é muito importante. Tem pessoas que fazem isso que você está trazendo, de uma forma muito mecânica. Gente, não vai ter sucesso. Não tem sucesso. Eu vejo que tem muito quem faz processo de coaching, quem às vezes trabalha até a questão de regressão. Se você quiser entrar, acessar o campo do outro, sem ter um respeito, sem ter uma amorosidade, você está ferrado. Ou simplesmente para jogar de forma suja, você também não vai ter muito sucesso, não. Então, aquilo que a gente acessa, a gente tem que entrar também com muito respeito, né? Assim, ó, a gente acabou indo para um viés aqui, que a gente estava falando sobre o fato de você estar na situação que está. A gente trouxe tudo isso para o viés da comunicação. Sim. Então, assim, uma das formas de você sair do estágio pelo qual você se encontra é aprender a se comunicar. Uhum, exatamente. Então, assim, claro que você pode usar técnica, você pode aprender isso. Muito. A gente estava falando assim, o corpo vai falar, não vai? Então, assim, só que o corpo, quando ele fala, ele tem que estar em conexão com aquilo que você fala e com o tom de voz que você fala. Uhum. E eu vejo muito isso, cara, de aula 8 anos, né? Então, assim, eu vejo muito isso com galera que sai da faculdade. Então, assim, eu já tô mais velho na profissão, então, assim, eu já me dou algumas liberdades, né? Às vezes eu vou num lugar que eu frequento muito, sei lá, uma determinada repartição pública, e você sabe que hoje em dia, cara, eu ando de camiseta e calça jeans, e assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, que era um estereótipo daquilo que eu vendia, né? E que hoje eu mudei um pouco. Era um marketing, assim, ó. Existem roupas para determinadas ocasiões, e isso faz diferença, claro que faz, né? Existe uma coisa chamada efeito halo, né? O efeito halo você já ouviu falar aquilo, a primeira impressão é que fica? Isso chama efeito halo. Então, assim, você olha o que você comunica visualmente com o corpo, com a roupa, com o corte de cabelo, com a barba, com a unha, a mulher, com o sapato, ele causa uma primeira impressão. E o mais interessante é que você nunca vai ter a possibilidade de causar uma nova primeira impressão. Olha como é importante isso. Nossa, é verdade. É uma coisa que é única, literalmente. Você não tem a possibilidade de fazer isso de novo. Tá, mas eu vou voltar para aquilo que eu estava falando dentro da minha profissão. E como a linguagem ela está vinculada, ela tem que estar vinculada à fala, eu vejo muita gente que se formou agora, e esses dias eu estava num determinado fórum da vida aí, e eu estava de camiseta, calça jeans, fui para um negócio que era formal, mas na minha cabeça já, né, não precisava. E eu estava de boa e eu vi um cara que foi até meu aluno, assim, na beca, bonito, arrumado, né, de terno, arrumadão, assim. Só que o que ele comunica, assim, com todo respeito, mas o que ele comunica com a roupa não comunica com a fala. Então é por isso que dentro da minha profissão, muita gente vai para audiência e é massacrado. Porque quando o cara vira um funcionário... quando ele é funcionário público, vamos pensar assim, um juiz, um promotor. Cara, a pessoa pode gostar dessa profissão ou não, mas eles estudaram muito para chegar lá. Eles sabem o esforço, eles têm um conhecimento, um know-how. Não estou falando de vida privada deles, que eu não estou nem aí. Estou falando assim, dentro do aspecto profissional, eles têm um conhecimento muito grande. Só que quando você, dentro da profissão da advocacia, você entra na sala de audiência sem conhecimento, está desnivelado. Então não adianta nada estar com uma roupa massa que está desnivelado. E você, sem querer, você vai exalar esse desnível para todo mundo. E é por isso que você é massacrado. Na verdade, em todas as profissões, né, Ricardo? Eu dei um exemplo da minha profissão, né? Mas isso em qualquer lugar. Então, assim, deve haver uma compatibilidade entre o que você está apresentando, entre o que você... Enfim, dentro digamos assim, da conjuntura
do seu corpo, da sua roupa, daquilo que você fala e do tom de voz que você tem. Então você, assim, eu acho interessante, né? O cara advogado, ele fala baixinho, assim. Mano, se eu tivesse ferrado e contratasse um cara e o cara falasse assim, mano, eu dar um tapa nele, mano. Então, assim, não adianta. Então, assim, você tem que estar de acordo com as possibilidades, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você faz, mas, e reforçando uma coisa, né? Muita gente vai falar assim, olha, reforce seus aspectos negativos. Não, não. Para com esse mimimi. Aham. Reforce aquilo que você tem bom. Cara, para de perder tempo. A vida é muito curta, ela é breve. Então, se você perder tempo, assim, pensa assim, quanta coisa que você é ruim. Mano, eu sou ruim numa porrada de coisa. Se eu tiver que gastar um pouquinho do meu tempo para arrumar cada coisa ruim que eu tenho, eu tô fudido. Uhum. Então, assim, agora, eu reforço aquilo que eu sou muito bom, porque eu me torno cada vez melhor. E quando eu me torno cada vez melhor naquilo que eu faço, eu fico foda naquilo. E aquilo me traz resultado. E o que eu quero, no fundo, na minha vida é resultado. É isso mesmo. E as pessoas se inspiram em quê, né? Em gente E fracassada, resultado. pessoas de sucesso, né? Então, às vezes tem pessoa que fala, nossa, se você ficar postando isso daí é arrogância. Gente, que arrogância que nada, né? Ah, Nós amor das estamos aqui. costas, amor das costas. Tá com invejinha, amor das costas. Exatamente. Ricardo, tá quase acabando o nosso tempo. A gente tem. Ó, queremos dar 2 recadinhos para vocês aí. Gente, é o seguinte. Quem compartilhar a nossa live, marcar o Instagram, o meu Instagram e do Ricardo, a gente vai fazer um sorteio de 2 livros. 2 livros que mudou realmente a nossa vida, a nossa. Na verdade, não tem um livro, são vários, né? Mas a gente vai É, enviar claro. para vocês aí 2 livros. Como que a gente vai fazer isso? Sortear 2 pessoas e nós mandamos um livro para cada pessoa? Pode ser. Pode ser? Então tá. Uhum. Então, quem gostou dessa live e o sorteio vai acontecer, quem postar até quando? Hoje é terça? Até quinta? Pode ser. Então tá. Então, o que vocês, né? Que eu sei que essa live vocês vão assistir depois também, vai ter gente que vai assistir depois. Até quinta-feira, quem compartilhar essa live lá no seu Instagram, marcar eu e o Ricardo, a gente vai fazer um sorteio, tá? Então, são 2 pessoas que serão sorteadas e a gente vai enviar 2 livros, um para cada pessoa. E na semana que vem, nós vamos fazer uma live fechada com. Olha, gente, é realmente um número limitado de pessoas. A gente vai trabalhar sobre prosperidade, tá? O Ricardo vai colocar aí todos os ensinamentos dele, vai trabalhar com vocês em relação a crenças limitantes, o que impede vocês de realmente ter uma vida mais próspera dentro daquilo que ele já aplicou na vida dele. E eu vou fazer um trabalho com vocês dentro do processo de constelação, né? Porque eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar aqui também. Porque não adianta eu colocar tudo na minha cabeça, tudo bonitinho, certinho, mas se o meu emocional tá tudo ferrado, tudo, né? Não Eu tem vou lá, jeito. eu vou lá e metralho, você vai lá e passa um curativo. Exatamente. Ele vai dar porrada na cara de vocês, vai fazer vocês acordarem para a vida. Eu vou fazer um processo aí de acolher, tá? Então, assim, ó, vocês podem mandar mensagem tanto no meu Instagram como no Instagram do Ricardo. A gente vai fazer essa live na quarta-feira que vem, gente, mas é uma live fechada, que vai ser feita via Zoom, tá? E é um número realmente muito limitado. E eu fiz uma live fechada ontem e teve um resultado sensacional. Falei, Ricardo, vamos fazer, porque, gente, esse cara aí, ele tem muito conhecimento, muito conhecimento. Toda vez que eu sento para conversar com ele, eu sempre aprendo um monte de coisas. E aí, quando ele fez uma postagem, né, o conhecimento ele é importante, mas nós precisamos passar adiante. Então, fica o convite para vocês, tá? Entrem em contato que para reservar a vaga aí, a gente vai estar postando mais sobre, tá? E aí, Tá doutor, certo. quer falar mais alguma coisa? Fala aí sobre um pouquinho o que a gente vai falar nessa live. Cara, eu penso que essa live vai ser uma oportunidade para a gente trazer aspectos práticos, né? Porque nas lives que a gente fala aqui, hoje o tema era se a vida tava uma merda, né? E a gente falou bastante coisa. A gente é muito generalista, a gente acaba comentando coisas, aspectos do cotidiano, aspectos da vida, que é comum a todos nós e que a gente, de fato, tem alguns insights, né? O que eu posso fazer. Mas a ideia da live fechada é descer a porrada. É para você acordar e entender que existem mecanismos práticos para mudar. Então, assim, é possível. Lembra que ninguém nasce monstro, tá? Todo mundo nasce pequenininho. Então, se você tá pequenininho, cara, dane-se, dá para virar monstro. Nasce Então, pensa Simba, né? nisso e dá tempo. Vai lá assistir o Rei Leão e agora você nunca mais vai deixar de ver o Rei Leão com essa visão. Para de comer lá o grude que eles falam, que é insetos,
Entenda que você nasceu para dominar sobre todas as coisas nessa terra. Exato, isso que o Ricardo está falando, gente, é muito sério. Você nasceu para dominar, você pode tudo aquilo que você quiser. Tudo, tudo, tudo que você quiser, você pode conquistar. Mas enquanto você não perceber quais são as crenças que estão limitando a sua vida, você vai achar que esse é o seu destino, que, né, Deus não quis, não sei o que lá que não quis, que não deu certo, e você vai continuar nessa vida mais ou menos. É você que faz o seu destino, né? É você. É só Exato. você. É só você. Assim, até para encerrar, assim, eu penso assim, ó. é, Você quer mudar o que você vê no espelho mudando o espelho. Nossa, que Sacou? profundo. Não, é real. Então, assim, você tem que mudar o que está assim, o que tá antes do espelho. E você pode mudar. Assim, fácil não é, né? Porque fácil realmente não é. Mas dá para fazer. E assim, né? É possível. Tudo é possível, dá para fazer. E aí, quando as pessoas falam, mas é difícil. Eu falo, gente, olha o que você conseguiu. Não fica olhando a dificuldade, olhar para trás e falar, caramba, eu consegui. Recentemente eu atendi. Pode falar. Não, não vai, conta. Recentemente eu atendi uma mulher, ela falou assim, meu Deus, porque meu pai, quando meu irmão estava doente, ele andava 10 quilômetros com meu irmão nas costas. Eu falei, caramba! E ela falando, ai, meu pai não é um homem forte. Eu falei, o quê? Seu pai não é um homem forte, ele andou com seu irmão 10 quilômetros nas costas. Quanto tempo ele fez esse trajeto? Seu pai é um cara foda e ele é forte, sim. Então, quando eu mudo o meu olhar, a dor diminui também, né? Assim, veja, a gente tá, assim, sabe, zoom in, zoom out, tipo, quando você tem um problema, cara, você foca no problema e tá errado. Você tem que sair do problema, olhar por fora, ser um observador. Cara, entenda uma coisa, se esse problema não tá no seu controle, então foda-se. Então você consegue sair. E a mente, ela é capaz de tudo. Você consegue imaginar, mano. Eu posso fechar os olhos e imaginar. E é muito massa essa máquina que eu tenho aqui. Porque eu posso imaginar qualquer coisa. Então se imagina fora do problema. Comece a viver o problema como observador. E aí você tem a possibilidade de olhar o resultado que você quer dentro daquilo do problema. Então, seja um observador das coisas. Observe mais. Porque você só é foda para caralho se você consegue ter uma reação controlada dentro do furacão. Porque se você se desesperar, você vai tomar decisões erradas, vai fazer coisa errada e não tem volta. Você não tem a segunda chance de resolver aquilo porque passou, é passado. Você pode fazer de novo diferente, mas já passou. Exato. É muito fácil ter paz na montanha, né? É muito fácil ser feliz. Tá tudo indo muito lindo, é muito fácil ser feliz Não, assim. cara, não, na vida a gente não tem que ter paz, a vida é uma sucessão de problema. E tá tudo bem, dane-se. Então, assim, e quando você resolver esse problema, acredite, vai aparecer outro, e outro, e outro, e outro. E vai, a vida é uma sucessão disso. Exato. Se você aprender a conviver com essa situação, cara, você vai ter uma vida tranquila. Porque se você conserta o relacionamento, o teu trabalho fica uma merda. Se o trabalho tá uma merda, os teus negócios estão indo mal. Cara, é assim. Não tem muita graça ficar nesse mimimi de vida tranquila, de... Não, não tem graça viver assim. A graça é vencer. Sabe assim, ó, eu gosto muito da história da prova no colégio. Você não faz prova? Todo mundo faz prova. A prova não é acumulado de conhecimento? É um acumulado de conhecimento. Para quê? Para você ter uma nota. Então você quer ser aprovado. Porra, mas beleza. Se eu aprovei, eu passo para a próxima série, que é mais difícil que a primeira, não é? Sim. Tá bom, é mais difícil que a outra. E eu passo de novo e é mais difícil que aquela. E eu passo de novo e é mais difícil que aquela. Tá, mas e se eu não passo? Mano, eu vou repetir de ano. E repetir as coisas é ter uma nova experiência dentro daquela mesma situação. Não nos mesmos moldes. Porque na repetição vai ser outra. Pode ser até ser a mesma professora. Pode até ser o mesmo conteúdo, mas os colegas não são os mesmos. As pessoas, os personagens não são os mesmos. E Então, mesmo assim, sendo a mesma professora, não vai ser igualzinho, não, não. né? Tá, Não cara, tem é foda, mas como. é real. Sim. É um problema? Mas foda-se, pô. Vamos lá, vamos pra guerra. Meu, Lembra aquela história? Vamos pra guerra. e assim, as pessoas falam, nossa, meu problema aqui é gigante. Mentira! Porque lá atrás você passou por situações que você tinha muito menos recursos, muito menos conhecimento, e você deu conta. Então, o nosso problema atual, ele nunca é maior do que foi. Mas a dor que a gente traz daquilo que foi, fazer esse problema que é assim, ficar desse tamanho, né? Assim, ó. Você falou do gigante, né? Cara, porra, eu gosto muito da história do Davi e do Golias, né? Cara, Golias era um cara, um gigante, porra. E o menino lá, ele foi lá e matou o gigante.
assim, dentro da percepção da realidade dele. E vários guerreiros abandonaram. Porque, no fundo, foda é quem consegue entender que o gigante, a gente pode matar ele. É o Davi, né? Matou o Golias. Então, assim, a gente consegue fazer isso. A gente consegue matar o gigante. Pô, e a gente, vai ter um monte de gente para olhar, vai ter um monte de gente para criticar. E daí? Entendeu? E daí? Então, assim, é possível você olhar para o gigante. E outra, quem torna-se gigante, gigante é você. Essa é uma realidade da vida. Porque se você valorar menos esse problema, se você cagar para ele, pô, olha para a solução, olha para o resultado. Não foca no que você não quer, foca no que você quer. Deseja. Tudo aquilo que você foca expande, gente. Se você focar no problema, você vai ter problema. Então, foca naquilo que você realmente deseja. E é isso mesmo. Mais alguma coisa, gente? Então, lembrando, ó, compartilha a nossa live, marca aí nós dois, vai ter um sorteio, vocês vão receber aí, quem for sorteado, 2 pessoas serão sorteadas e a gente vai enviar para vocês 2 livros. E, de novo, quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente vai fazer uma live fechada, tá? Fechada. Se você deseja participar dessa live, entre em contato ou comigo, com o Ricardo, no Instagram aí, ou no celular, e coloque seu nome aí para participar dessa live. Mas vai ter que ter muita coragem, tá? De receber porrada na cara, né? Vai doer? Vai doer. Não existe transformação. O nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento. E o nosso nascimento dói. Para nascer, dói. Então, a gente já nasce aprendendo que a vida é feita de transformação, que dói pra caramba. Mas quando a gente olha e fala, caramba, eu consegui. Coisas que às vezes a gente nem imagina, eu dei conta. Então, é mudar esse olhar. Quando nós mudamos o olhar, tudo muda. E é isso, doutor. Mais alguma coisa? Não, valeu, adorei. Obrigado por me chamar, porque, pô, eu gosto muito de trocar ideia com você, é legal. É muito bom, é muito bom. Caio, muito obrigada. Você é um cara sensacional. Que você faça aí muitas outras lives, tá? A gente tá esperando também. Vamos marcar outras aqui também no meu Instagram, no Instagram do Ricardo. Acompanhe a gente. Obrigada a todos vocês, gente, que participaram. Envie essa live para outras pessoas. Quanto mais nós compartilhamos conhecimento, aquilo que faz a gente mudar. Às vezes, sabe, uma palavra, uma informação, muda tudo, né? Muda tudo. As pessoas acham, como eu falei antes, que precisa de algo extraordinário para ter um processo de mudança, e não. São coisas nas pequenas ações, no nosso dia a dia. Exato. Desde começar levantando, arrumando a nossa cama, de falar, caramba, hoje eu não tô afim, mas eu vou para academia. Ai, tô com vergonha, mas eu vou postar aqui no meu Instagram, mesmo com vergonha. Então, são pequenos passos que mudam tudo, que muda tudo. E quando a gente compreende que nós estamos aqui a serviço, né? Então, quando eu falo, eu tenho vergonha de postar, eu estou pensando muito mais no meu umbigo, né? Do que naquilo que eu tenho para colocar a serviço de outras pessoas. Então, quanto mais nós compartilhamos, seja nós, vocês aí, compartilhem aquilo que vocês têm. Para de achar que aquilo que vocês têm é pouco, que vocês não sabem nada. Gente, vocês sabem. O mundo precisa de pessoas que têm coragem de fazer as coisas. A mudança vem com a coragem, tá? Com a ação. Não adianta a gente mudar os pensamentos se eu não coloco em ação aquilo que eu sei. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Não, grande abraço, valeu. Boa Gente, noite. obrigada, Ricardo. Um beijo no seu coração, obrigada a todo mundo aí. E nos vemos na semana que vem, na quarta-feira, então. E amanhã tem live aqui no meu Instagram de perguntas e respostas, tá bom? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada e até.